E chega então o dia da morte de Estevão, e eu devo confessar que esse é um dos capítulos mais tocantes. Tem vários momentos nesse livro do Paulo e Estevão que tem muitos ensinamentos, tem muitos acontecimentos que carregam muitos ensinamentos, ensinamentos de vida, que nós ficamos lendo e vamos aprendendo aqueles ensinamentos, ensinamentos de amor, de paciência, de caridade, de compreensão, de abnegação, de resignação. Mas essa parte, então, em que é o dia da morte de Estevão, é um dos momentos em que nós estamos lendo o livro. É muito difícil nós não nos emocionarmos durante a descrição que é feita. Logicamente, aqui estou apenas contando uma história, mas quando nós estamos ali lendo o livro, o sentimento, a emoção que nós sentimos com o detalhamento do que está ocorrendo ali é muito significativo, é muito carregado de emoção. A gente consegue entender quem era o espírito de Estevão, essa alma, uma moralidade elevadíssima. Mas vamos lá então, porque passada a reunião no Sinédrio que tinha acontecido no dia anterior, que Pedro, Filipe e João tinham sido libertados. Então, no dia seguinte, Saulo vai até Jofe, atrás, como ele sempre fazia, atrás, ao encontro de Abigail, que era a sua amada. Ele dizia que Abigail era o seu mundo sentimental, que o trabalho, as atividades que ele desenvolvia estavam vinculados às atividades de um homem que estava nas suas tarefas, na sua missão de trabalho. Mas Abigail era o refrigério da alma de Saulo. Ela era o seu mundo sentimental. Ele ficava horas a fio ouvindo Abigail conversar, falar, as conversas eram harmoniosas. Abigail, quando Saulo contava e todo o processo do Estevão, Saulo sempre ia reportando a Abigail os acontecimentos, logicamente da visão dele, porque ele achava em Estevão um revolucionário, um contrário às leis de Moisés. E, quando ele comentava isso, Abigail, ela conseguia temperar as ideias de Saulo de uma forma bondosa, de uma forma que ele tivesse uma visão justa das coisas. Então, Saulo, todos os dias, ele sentia falta dessas conversas. O coração dele se entristecia quando ele ficava longe de Abigail. Ele sentia falta dessa mulher. Então, Abigail, quando ele chega e comenta o que aconteceu na libertação dos três, mas que Estevão, então, haveria de ser condenado, Abigail intervém e fala: antes de você consumar o ato, dê mais uma última chance a ele. Peça para ele se ele não quer ter uma nova chance. Quem sabe você mude a pena dele, que não seja apedrejamento. Ou seja, ela, sem saber quem era Estevão, pelo seu coração bondoso, intervém a Saulo para que ele possa fazer algo em favor do condenado, né? E Saulo se recusa, dizendo que aquele apedrejamento seria o primeiro dos feitos dele mais importante para sua carreira. Saulo estava muito orgulhoso de ter conseguido condenar um dos cabeças do adepto da Casa do Caminho, daquela nova seita que estava surgindo. E para ele, Estevão era um revolucionário. Ele fala assim: não basta eu já ter liberado os três cabeças do movimento, também queres que eu libere mais um? Não, né? Então, ele fala: mas eu vou cumprir isso, eu vou na última hora eu vou pedir ainda, ele vou dar essa chance, já que tu estás me pedindo, para que ele mude de crença, ou ele se arrependa, alguma coisa assim, né? E aí, nessa noite, então, ele fala que dali 6 dias, a irmã dele, Dalila, viria buscá-la, e que eles iam juntos para Jerusalém, que já um vasto programa, a programação toda já estava organizada entre os amigos, os familiares, as personalidades mais importantes, que ela seria apresentada a todos, os passeios, enfim, deixou tudo já organizado, que na volta dessa viagem que eles iriam fazer, eles iriam se casar. E ele, ali no final, eles se despedem, e ele fala assim: Abigail, todas as vitórias, que essa é a primeira que eu estou tendo, fazendo as suas juras de amor, Abigail, e fala assim: todas as vitórias eu dedicarei a ti, todas as minhas vitórias na minha vida serão a ti dedicadas. E ele fala assim, que na volta eles vão se casar, e também ele pede o seguinte: ele convida Abigail para assistir à cerimônia de morte desse revolucionário. Abigail estremece, porque Abigail era uma mulher muito frágil. Ela era muito frágil, não, ela era muito delicada. E ela nega, ela quer negar, porque ela não é afeita a esse tipo de cenas de violência. Mas ele insiste, porque é um ato muito importante para a carreira dele. Vão ter lá pessoas ilustres, personalidades importantes. E ele acha que ter ela ao lado é uma forma de, inclusive, apresentá-la às demais autoridades. Então ela reflete e ela aceita, mas ela pede para ir apenas para no final, quando a cerimônia estiver finalizada ou terminando, porque ela não quer participar daquela violência. E ela ainda aceita ir, porque ela ainda fala: aproveitarei esses teus amigos importantes do Sinédrio, porque quem sabe eu posso, através dessas amizades influentes, saber do meu irmão Gesiel. E assim, Abigail vai viajar com a cunhada, com o noivo,
Quando chega lá, no próprio jantar de apresentação na casa da sua cunhada, de Dalila, ela encanta a todos. Ela é uma mulher muito bonita, muito elegante, ela tinha uma personalidade muito marcante, apesar de ser sensível, de ser mulher, porque vamos lembrar que as mulheres tinham um papel, uma representação submissa ao homem, mas Saulo sentia-se extremamente orgulhoso de olhar para Abigail e ver os amigos sentindo inveja por ele ter conseguido uma mulher tão bonita, tão inteligente, que sabia se postar, que sabia conversar sobre todos os assuntos, enfim. Eis que, passado todas essas festas, todos esses encontros, todas essas comemorações, e isso tudo se desenrolar desde aquele dia em que houve a liberação de Pedro até o dia da lapidação de Estevão, passaram-se 2 meses. Nesses 2 meses, então, foi feita essa viagem, foi feita essa apresentação de Abigail, eis que chega o dia em que Saulo se despede de Abigail e fala: então nos vemos no templo. E a cunhada fala: mas no templo? Mas não é proibido as mulheres assistirem essa cerimônia? E daí Saulo responde: não, a lapidação vai ocorrer no altar do templo, no holocausto, e não lá no átrio sagrado, onde que as mulheres, inclusive no templo, homens e mulheres, não podiam frequentar conjuntamente. E as mulheres, em alguns momentos, era permitida a presença das mulheres, entretanto, nunca estavam junto aos homens. Há uma separação. Até hoje, no templo de Salomão, se vocês forem lá fazer a visitação, lá no Muro das Lamentações, por exemplo, uma parte vai ser para as mulheres, e outra parte para os homens. Quando vai se visitar a tumba de Davi, por exemplo, a tumba ela está dividida, está lá a tumba e a parte em que os homens vão fazer as suas orações e a parte que as mulheres vão fazer orações são separadas, preservando ainda essa cultura da separação entre os homens e as mulheres. Essa lapidação de Pedro iria acontecer no templo. O sinédrio, o que era o sinédrio? O sinédrio era a corte, era como se nós aqui pudéssemos falar que é o nosso tribunal de justiça. Então o sinédrio era a corte suprema da lei judaica. Era no sinédrio onde se concentravam os julgamentos civis, penais. Já o templo era onde existia os sacrifícios, as doações dos dízimos, onde se faziam as orações. Então o templo é um local de adoração. Mas também existia no templo um espaço onde se falava que era o átrio dos holocaustos. Existia um espaço onde se fazia os sacrifícios, era a cultura da época. E nós temos ainda, existia ainda, as sinagogas. As sinagogas eram espaços de ensino, espaços de aprendizagem, espaços de oração também. As sinagogas se oravam, mas era um espaço em que se faziam os debates. É como se fosse uma escola da lei, era se colocado nas sinagogas. Então, o templo era único e era administrado pelo sumo sacerdote. E as sinagogas eram várias, local de explanação, local de aprendizado, local de leitura, local de oração também, mas principalmente era mais direcionado à leitura dos textos, à leitura da palavra, à interpretação da palavra. Nas sinagogas, por exemplo, as mulheres não frequentavam, mas eram nas sinagogas, por exemplo, que Jesus ia. Jesus ia com a sua família às sinagogas. Então vamos fazer essa diferenciação. Então, no sinédrio aconteceu a condenação, o processo penal de Estevão. E no templo, que é, vamos dizer assim, a igreja da época, iria acontecer a execução de Estevão. No passado, isso tudo, Saulo se despede de Abigail na manhã e fala: nos vemos no templo, porque iria ocorrer a lapidação, o apedrejamento no final do dia. Pois bem, nos pátios, então, estava lá o povo em geral, aguardando já a lapidação. Todos os ilustres, as personalidades já estavam lá andando pelo local. Todos estavam primeiro ainda no sinédrio, fazendo as considerações, fazendo as reuniões. Saulo havia proibido dos adeptos do caminho que chegassem até o templo ou até o sinédrio. Ele não queria ninguém lá. Os guardas estavam no local fazendo toda a guarda para que ninguém se aproximasse. Mas aquele burburinho das personalidades era um dia importante, era um evento, era uma comemoração, vamos dizer assim, o que estava acontecendo. Bom, chegando lá, Saulo manda trazer Estevão no sinédrio, Saulo manda trazer Estevão. Estevão vem 2 meses passados, abatido, esquálido, magro, barba crescida, totalmente abatido. Ele estava desfigurado, esquimoses, machucados no pulso e nos pés. E Saulo, então, pede para que ele se aproxime à tribuna para atender o último pedido de Abigail, que foi assim: Abigail pediu: dê mais uma chance a Estevão, dê mais uma chance. E aí ele pergunta assim, Estevão se aproxima dele e ele pergunta: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. E aí Estevão responde: não insulteis o Salvador. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Essa resposta de Estevão fez com que Saulo ficasse mais enfurecido ainda. Não apenas Saulo, como toda a turba, todo o público, toda aquela plateia, que à época também eram espíritos muito endurecidos. Começaram a xingar, a blasfemar: morte ao revolucionário, morte ao miserável. No momento que Estevão reafirma sua fé no Cristo, toda aquela plateia se enfurece e atropelam os guardas e conseguem chegar até Estevão, arrancam as suas roupas, ele fica seminu, Estevão se sente humilhado, consegue juntar um pouco daquela túnica dele, que já estava poída pelo tempo, mas ajeita sobre seu corpo para se esconder um pouco, né? Saulo pede que levem, então, que os guardas retomem a ordem, que levem Estevão ao templo
até o átrio dos holocaustos, para que se cumpra toda a cerimônia. Saulo queria que se preservasse todos os atos do protocolo daquela cerimônia, que seria a primeira cerimônia da vida dele. E Estevão, durante todo esse processo em que ele se dirige até o templo, ele vai refletindo sobre os seus últimos momentos, como foi sua vida com seu pai, sua vida com Abigail, o seu sofrimento como escravo, depois a alegria de ter recebido os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do Cristo. E ele vai começando ali a já fazer a sua despedida dessa vida. Ele pensa de último momento na irmã em Abigail, como ele desejaria vê-la, como ele a amava. Estevão estava num processo ali já totalmente torturado, totalmente violentado, os seus sofrimentos, os padecimentos que foram colocados sobre ele era muito grande, era tamanho, mas ele se encontrava numa paz espiritual. E essa paz espiritual, até então, ele desconhecia. E ele destinava essa paz espiritual por causa do Cristo, por causa do evangelho que ele conheceu. Então, para ele, para Estevão, era uma honra ele estar morrendo pelo Cristo. Eles saem do Sinédrio, dirigem-se ao templo, tudo estava arrumado, tudo estava conforme Saulo havia determinado, uma cerimônia muito pomposa, cheia de galhardia, à altura do que Saulo e seu ego, seu orgulho desejavam. Estevão, então, foi amarrado ao tronco seminu para que o apedrejamento fosse feito. Quem apedrejava, aquela pena, ela era executada pelos representantes das sinagogas. Então, existiam as sinagogas, os seus representantes, que eram os delegados, que eram eleitos lá determinados, nomeados pela sinagoga, e eles é que começavam o apedrejamento. Por quê? Porque era uma função muito honrosa, era uma atribuição honrosa, um representante de uma sinagoga ir lá cumprir uma execução de uma pena. E aí Saulo recebia um a um desses representantes, eles estavam divinamente, ricamente vestindo suas túnicas, levavam o seu manto cor púrpura ao braço, Saulo recebia um a um, então havia toda uma cerimônia daquele evento. E iniciou-se então o suplício, começou-se a jogar. O que era? Era jogar pedras, era pegar pedras e um a um era jogando, um a um jogava essas pedras. E acertava no corpo de Estevão, e conforme os órgãos que iam sendo acertados, a dor, o sangue. Enquanto isso, a multidão ia ainda gritando aonde que devia bater, aonde que devia mirar e acertar. E Saulo estava lá de longe apreciando a morte de Estevão. E Saulo sentia como o seu primeiro triunfo. Enquanto que ele olhava para aquilo tudo, o povo o aclamando, o povo vendo que ele era responsável por aquela cena, ele se orgulhava, inclusive, da decisão de ter perseguido os homens do caminho. Aqueles adeptos do Cristo, Saulo pensava, ainda bem que eu fiz isso, porque, olha, é o meu primeiro grande feito. Então, Saulo estava orgulhoso, mas quando ele olhava para Estevão lá sendo lapidado, quando ele olhava para Estevão, algo o incomodava demais, que era a serenidade que Estevão enfrentava. Desde o momento em que lá na tribuna no Sinédrio, ele pede para que Estevão reveja a postura dele e que ele é quase lapidado ali pela multidão, Estevão se mantém sereno o tempo todo. Estevão chora, as lágrimas correm, mas não é de arrependimento. É a dor que Estevão sente na alma é pela situação, por ver aquelas pessoas tão fora da consciência do Cristo. E dos olhos de Estevão, quando ele encontra os olhos de Paulo, nenhum olhar de reprimenda. Quando Estevão olha para a multidão, quando Estevão olha para aqueles algozes que estão ali apredejando, nenhum olhar de ira, de raiva, de ódio sai do olhar de Estevão. E isso incomodava Paulo. Chega o momento final, o momento do último suspiro, um momento em que Estevão já está fazendo quase a sua passagem, que ele é socorrido no mundo espiritual, porque é o momento do desencarne em que nós estamos cá e estamos lá. Então, nesse momento, Estevão começa a vislumbrar o mundo espiritual. Então, eu vou ler só um trechinho desse momento em que ele está vislumbrando os dois mundos, as duas dimensões. Agora, tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. Ele já estava vislumbrando outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercava carinhosamente. Figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz, desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre, em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, Estevão, movendo os lábios, exclamou:
eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Quem veio buscar Estevão, quem esteve com Estevão nos derradeiros momentos, nos momentos supliciosos da sua desencarnação, foram todos os emissários de Jesus fazendo essa corte celestial, e o próprio Cristo veio receber Estevão neste momento. E vamos lembrar que Estevão não conheceu em vida o Cristo, mas logicamente que eram amigos em espírito. Saulo também não conheceu Cristo, mas Estevão já guardava no seu coração esse amor fraternal por esse irmão querido. E esse irmão veio recebê-lo, que ele está nos seus momentos finais, mas ele ainda não se desligou definitivamente. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver esse desligamento final. Porque até então, aqui, ele está ainda nos últimos desenlaces dos lianes, onde ele é recebido por Jesus. E no próximo vídeo, então, nós vamos ver quando Abigail chega ao templo. O que vai acontecer nesse momento em que a amada de Saulo chega ao templo, nesse momento em que Estevão já está quase nos momentos últimos do seu desencarne.